Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Estou muito feliz porque nós temos novos alunos e, portanto, já queria começar esse vídeo dando boas-vindas a você que está iniciando essa jornada conosco. Nós temos 12 alunos que é remanescente da turma anterior, que este ano, ao concluir este curso, esse ano ele completar as disciplinas deste ano, melhor dizendo, ele receberá o nosso certificado de médio em teologia. E você que está iniciando hoje, iniciando esse mês, você receberá o certificado de básico em teologia. Então, muito obrigado pela confiança, que você agarre com unhas e dentes essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, e será um prazer imenso, compartilhar de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, de todas as nossas pesquisas ao longo dos anos, daquilo que o Espírito Santo tem revelado aos nossos corações. Bem, então você já sabe, essa é a aula de introdução à teologia, que faz parte desse nosso curso de teologia da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Não sei se você já deu uma olhada na apostila, mas as pessoas estão perguntando, fazendo algumas perguntas no nosso grupo de WhatsApp, e algumas coisas, pessoal, já está aí na apostila. Por exemplo, na contracapa, tem aí dizendo professor convidado, que nós tivemos aula com o Dr. Rodson. O outro professor é o pastor Gessivan, que é essa pessoa que vos fala. E tem a ementa aí do curso, a disciplina Introdução à Teologia, discute a teologia enquanto ciência e a importância da pesquisa acadêmica. Além disso, ela traz uma síntese das principais teologias cristãs. O nosso objetivo nessa disciplina é mostrar a importância da teologia e preparar o aluno para a vida acadêmica. E tem aí, gente, a primeira aula, que foi dia 12, passou, a segunda aula, que é esta aula do dia 19, e a terceira aula, que é a aula do dia 26, e muito importante, tem aí atividade, resumo do texto anexo, conhecer e ser conhecido, de J.I. Parker. Então você vai fazer o resumo desse texto aí. Então, gente, a aula passada, muita gente faltou, muita gente foi ingressando no curso, ao longo desses dias. Então eu resolvi fazer uma videoaula recapitulando um pouco do que foi a aula anterior, ministrada pelo Dr. Rodson. No entanto, o Dr. Rodson usou material próprio, e a gente vai rever o nosso material, que vai reforçar, na verdade, para quem já viu a aula, vai reforçar, e para você que faltou a primeira aula, não teve a oportunidade de assistir a primeira aula, você vai ter uma noção geral do que é essa disciplina, ou do que foi a aula anterior. Bem, abra aí, então, a sua apostila na página de número 4, para a gente começar esta aula. Aqui um pouquinho d'água. Olha que caneca bonita aí, ó. Ganhei no último dia, do pastor presbiteriano, a igreja deu alguns brindes aos pastores, e essa caneca aí eu achei maravilhosa. Página 4 diz assim: noções gerais da teologia como ciência. Aí o texto vai dizer que até o tempo da entrada da chamada Era Moderna, a teologia era conhecida em alguns círculos como a rainha das ciências. Então, a teologia que hoje é tão desprezada, houve um tempo em que a teologia era considerada assim a rainha das ciências. Aí o texto vai dizer que posteriormente ela ficou relegada a segundo plano, sem a importância anterior. Aí ele vai falar que o surgimento das outras ciências, as ciências humanas, as ciências exatas, entre outras ciências que foi surgindo ao longo da história da humanidade, fez com que o ser humano, de um modo geral, fosse dando mais valor, principalmente depois da Era Moderna, como o texto fala, a essas outras ciências aí. E a teologia praticamente ficou sendo uma atividade ou uma ciência que era praticada somente nos redutos religiosos. E a apostila segue, então, para tentar definir, então, o que é teologia. Então, nós já vimos no primeiro parágrafo que a teologia anteriormente era a rainha das ciências, E agora a gente vai ver, então, o que é teologia, Essa palavra teologia, que é de origem grega, que é a junção de duas palavras, theos,
mas logos, né, do grego, né, theos é Deus, mas logos ou logia, né, estudo, né? Então, teologia, tecnicamente falando, deveria ser o estudo de Deus. Mas como a gente não pode pegar Deus e colocar em um laboratório, obviamente, teologia não pode ser, ou conceitualmente, nós não podemos definir teologia como estudo de Deus. Então, é preciso que nós venhamos entender, então, se teologia é uma ciência e se nós não podemos estudar Deus, então o que é teologia? O que trata da teologia? Então, no texto está dizendo assim, o que é teologia? Aí o texto começa dizendo que muitos estudiosos têm concebido a teologia como sendo um estudo que trata de Deus e de suas relações com os homens. Então, a teologia estuda Deus e como Deus se relaciona com esses homens. Mas esta ideia carece de algumas adições complementares. Aí o texto segue, aí no parágrafo seguinte, mais adiante, não no início do parágrafo, vai dizer assim: para falar de um modo estrito, a teologia não pode ser uma ciência se Deus é o objeto de estudo. Neste caso, Deus estaria sobre o crivo da pesquisa humana. E estando sobre o escrutínio humano, ainda que o alvo final da teologia seja o de conhecer Deus, a teologia trata do estudo de Deus mediante a revelação que ele faz de si mesmo. Então, embora na definição do nome teologia seria o estudo de Deus, na verdade nós não conseguimos estudar Deus, né? Deus não pode estar sobre o escrutínio humano, seria um rebaixamento de Deus, dado tudo aquilo que quem foi a primeira aula, o doutor Hodgson, né, o reverendo Hodgson da Igreja Anglicana, explicou muito bem, né? Essa ideia de um Deus, de uma coisa que está acima do nosso conhecimento. A gente não pode conhecer Deus, por exemplo, da sua totalidade, né? Ele é uma coisa metafísica, é um Deus que transcende o nosso entendimento. Ao mesmo tempo, é um Deus imanente, ele transcende, ele está acima do nosso entendimento, mas ele emana, e é nesse emanar de Deus, por meio da revelação da natureza e da revelação verbal, que é as Escrituras, a revelação de Deus, é que se pode fazer teologia. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que fazemos teologia, grosso modo não, literalmente nós fazemos teologia a partir daquilo que ele se revelou. E se revelou como? Qual é a revelação mais precisa? Obviamente, as Escrituras Sagradas. Então, nesse caso, o objeto de estudo é a revelação da natureza e a revelação verbal. Então, podemos dizer que a teologia é uma ciência, porque a Escritura pode ser objeto de nossa pesquisa, mas Deus não pode ser, mas as Escrituras podem ser. Então, a teologia pode ser considerada uma ciência, porque há muitas outras ciências, porque quando se fala em ciência, por exemplo, no nosso senso comum, nós logo nos lembramos daquele cenário em nossas mentes, de um laboratório, de uma lupa, né, de muitos componentes químicos, né, mistura de química, mas também existem outras ciências que não necessariamente é deste modo, como por exemplo a história, né, que vai estudar os documentos antigos, embora haja um pouco de história, ele se entrelace um pouco com a arqueologia, por exemplo, que é a escavação, né, com o estudo de carbono e outros meios para conseguir a datação de um documento antigo, né? Então, que a arqueologia já é outra ciência, mas existem muitas outras ciências, isso que eu quero dizer, que estuda exatamente com textos, né, com textos. E a teologia não pode ser desconsiderada como uma ciência, já que ela tem um texto específico, né, para ser estudado. Nesse caso, ela pode ser considerada, sim, uma ciência. Aí esse texto que eu estava lendo, se você está acompanhando aí na página 4, pula um parágrafo, no parágrafo seguinte, lá onde ele cita o Catecismo de Westminster, a gente vai ter aí a ideia de o que, na verdade, essa revelação nos ensina. Aí ele vai citar aí a dogmática e vai dizer o seguinte: as Escrituras principalmente ensinam o que o homem deve crer a respeito de Deus e qual o dever que Deus requer do homem. Então, já entendemos que a teologia é uma ciência porque ela tem a Escritura, né? E já entendemos que essa Escritura é a revelação de Deus. E o que essa revelação de Deus ensina? Então, ensinam o que o homem deve crer a respeito de Deus e como, a grosso modo, devemos obedecê-lo. E o parágrafo seguinte diz:
A teologia é o produto final da obra dos teólogos ou da igreja, na sua capacidade de ensino. A teologia não é algo que recebemos de Deus. De Deus recebemos a revelação. Contudo, para que conheçamos corretamente a sua revelação, precisamos da sua graça iluminadora para fazer teologia. Então veja, a teologia não é algo divino, mas é produto ou dos teólogos ou da igreja, né? Mas a teologia, apesar desse produto ser, a teologia, apesar de ser o produto final do exercício, né, da ciência dos teólogos, ela, na verdade, ela busca o entendimento de algo divino, que é a sua revelação. Mas no finalzinho do parágrafo diz uma coisa bem interessante: contudo, para que conheçamos corretamente a sua revelação, precisamos de sua graça iluminadora para fazer teologia. Então veja, embora exista a revelação, existe algumas coisas, alguns termos da teologia, que quem estudou ano passado já deve estar bem familiarizado com esses termos. Existe alguns termos nessa ideia de revelação, que é a inspiração. Deus inspira, né? O texto sagrado inspira. A inspiração, uma vez registrada no livro, é a revelação de Deus, né? Mas existe também a iluminação. Então, esses três termos: revelação, inspiração, revelação e iluminação. E a iluminação, esse conceito final, é algo que é um trabalhar de Deus por meio do seu Espírito Santo, que nos ilumina a entender aquilo que está obscuro. Fosse o contrário, todo mundo ia crer na palavra de Deus, porque às vezes as pessoas, até ateus, conhecem a Bíblia melhor do que muitos cristãos, para vergonha nossa. No entanto, eles não conseguem crer, crer e também entender da forma como nós entendemos. Por quê? Porque falta-lhes a iluminação. No parágrafo seguinte, lá no finalzinho do parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a teologia que não tem como ponto de partida a revelação verbal de Deus não é teologia no verdadeiro sentido da palavra. Então, toda a teologia necessariamente deve partir das Escrituras. Quando ele diz aqui revelação verbal de Deus, ele está se referindo às Escrituras. Então, a teologia é uma ciência e ela parte das Escrituras. Então, é essa revelação verbal que nos dá firmeza, e não a experiência pessoal ou coisa do tipo, mas aquilo que está registrado. Nós entendemos que foi aquilo que Deus quis que nós conheçamos a partir daquilo que está registrado nas suas Escrituras, né? Então, as Escrituras, na verdade, no parágrafo seguinte, vai dizer o seguinte: o estudo de Deus sempre deve ter como ponto de partida as informações que Deus dá de si mesmo. Isso é muito importante. Principalmente, preste atenção, se você não leu ainda o texto de J.I. Packer, que ele vai definir Deus como uma pessoa e como a gente conhece uma pessoa. Ora, lá em outras palavras, ele vai dizer que ninguém conhece uma pessoa a não ser que essa pessoa se deixe revelar, né? A gente pode conhecer uma coisa de diversas formas. Por exemplo, você está me vendo e você que me conhece pessoalmente sabe que eu sou de baixa estatura e assim por diante. Nós conhecemos essa parte exterior, mas tem outras coisas: gosto de comida, tempo de futebol, a forma de pensar, o que eu penso sobre política, o que eu penso sobre família, sobre sociedade, entre outras coisas mais. Você não vai conhecer se eu não me deixar permitir, se um dia você não sentar comigo e eu me abrir com você. Não sei se você já leu o texto de J.I. Packer, né? É muito interessante porque ele vai nessa linha de pensamento. É isso que o texto está dizendo aqui, né? Que nós conhecemos Deus a partir de informações que ele dá de si mesmo. Então, se Deus não tive se revelado, era impossível nós conhecê-lo. Então, isso é muito importante porque as Escrituras, elas vêm então ser aquilo que Deus quis que nós viéssemos a saber a respeito dele mesmo. Então, gente, pulando a página, na página de número 5, vou contar ali, começa com o finalzinho do parágrafo anterior, segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, na metade do parágrafo, nós temos aí uma coisa que para a teologia é muito importante. Para a gente fazer teologia, nós temos que assumir alguns pressupostos. Primeiro, nós temos que acreditar em Deus, depois nós temos que entender que as Escrituras, que essa revelação, que as Escrituras é a palavra inspirada de Deus, que não contém erro. Então, para se fazer teologia, além do auxílio do Espírito Santo para iluminar, nós temos que assumir alguns pressupostos, né? Precisamos crer. Aí o texto diz o seguinte, na metade desse parágrafo:
Se a Bíblia não é aceita pelos estudiosos dela como sendo a palavra inspirada de Deus, estes não a aceitam de fato e de verdade, apenas examinam com preconceitos em suas mentes, que lhes dificultam o verdadeiro ensino dela. Então, se nós não nos submetermos às Escrituras, principalmente entendendo que ela é a palavra inspirada de Deus, se nós formos com os nossos pressupostos, né, com os nossos preconceitos, né, com conceitos anteriores, né, de conceitos de justiça, por exemplo, as pessoas se chocam muito, por exemplo, com a ideia do mal no mundo e vão com esses pressupostos. Deus existe, não pode haver mal. E quando vê que, por exemplo, o próprio Deus castiga os seus filhos, eles, ao fazerem teologia com esse pressuposto, não entendendo a razão daquilo ali, a necessidade daquilo ali, por que precisa disso? Entender que é a palavra de Deus e submeter. Porque tem coisas que a gente precisa aceitar. A teologia, ela não vai dar resposta para tudo. Esse texto lá na frente vai dizer isso. Então, no parágrafo, pula um parágrafo, no outro parágrafo, na metade, ele vai dizer o seguinte: há, portanto, a participação divina e humana, né, na confecção da Escritura Sagrada, que cremos ser a revelação verbal de Deus. Além disso, precisamos entender que a Escritura não é um compêndio de teologia sistemática que responde todas as perguntas direta e inequivocadamente, né? Inequivocamente, né? É isso, né? Desculpa aí o gaguejo, mas a ideia é o seguinte: assumimos o pressuposto, é a palavra de Deus, agora temos que entender que essa palavra de Deus revelada, ela teve essa constituição, tem o lado divino e tem o lado humano, né? Então, para isso, que é os parágrafos seguintes, ele vai dar algumas ideias, né? Se, primeiro, assumimos, é palavra de Deus. Segundo, nós assumimos, é palavra de Deus, mas ela foi revelada por meio dessa junção, né? Deus inspirou, mas levou-se em consideração as características do homem, de cultura, de tempo. Teve, por exemplo, escritores como o apóstolo Paulo, muito versátil, muito estudioso, né? Duas cidadania, mas teve ali um simples pescador. Então isso refletiu na sua forma, na sua forma de se expressar, né? De argumentar a favor daquilo que o próprio Espírito Santo revelou. Então o quesito humano também está nessas escrituras, e é por isso que os parágrafos seguintes vai dizer, né, que como é que nós devemos então interpretar esse processo, né, tão complexo, né? É a palavra de Deus, mas é uma junção do divino e humano. O parágrafo seguinte vai dizer o seguinte: a interpretação da Escritura é um processo complexo que deve começar com o estudo cuidadoso do texto. A teologia deve começar com a exegese. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para estudar a teologia é começar a tentar interpretar, né, o texto original, né? Exegese e hermenêutica, que são disciplinas complementares, que são disciplinas interpretativas do texto. O parágrafo seguinte, na metade, diz o seguinte: o teólogo, mesmo que bom, é um ser humano falível, que sempre reproduzirá pensamentos infinitos de Deus através de mentes e pensamentos finitos e, além disso, imperfeitos dos homens. Como a gente disse anteriormente, agora há pouco, né, a teologia, ela é o resultado da igreja ou dos teólogos, né? A revelação é de Deus, mas a teologia é o resultado desse tato que o homem tem com essa revelação. O que ele conseguiu entender a partir desse texto que é perfeito, que ele é infalível, né? Que ele é todo coerente, mas nem toda teologia é uma teologia perfeita. Então, o teólogo, a revelação é infalível, mas o teólogo é falível. Aí a boa exegese, então, é fundamental. O parágrafo seguinte vai dizer o seguinte: a verdade fundamental é que sempre haveremos de ter uma revelação perfeita, mas nunca uma perfeita teologia. Uma revelação absoluta, mas nunca uma teologia absoluta. É por isso que eu, quando estava planejando o cronograma dessa disciplina, eu quis trazer, essa era uma disciplina que a gente